Olá, estamos aqui reunidos nessa semana super especial, é a Semana da Mulher, e a PUC tem várias atividades para vocês acompanharem, e hoje vocês estão aqui comigo, eu sou a professora Adriana Martelo Valero, estaremos reunidos para discutir aqui nesse webinar Liderança Feminina, encontrando inspiração para o seu projeto Girl Boss. Então, nós vamos falar aqui coisas muito interessantes, e nessa semana vocês têm mais outras atividades aí preparadas com muito carinho sobre esse universo feminino. Então, vamos lá, gente. Bom, o nosso webinar, ele é gravado. Então, se vocês quiserem interagir comigo, mandar perguntas, um comentário, uma inquietação, eu coloco aí as minhas redes sociais para vocês, os meus e-mails. Então, vocês podem me encaminhar as mensagens, que eu estarei respondendo a todas, assim, com muito carinho, muita dedicação mesmo. Estou super feliz de estar aqui falando de um assunto tão importante para todas nós. Vamos lá. E eu pensei, né, como falar sobre isso? Como falar de liderança feminina? Como a gente trabalhar essa questão, né, num conceito aí e num contexto de afastamento, né, afastamento social. Bom, eu queria começar falando um pouquinho de mim, e vocês vão entender, gente. A minha formação, então, ela é toda pautada na área de gestão, em negócios, eu sou administradora, sou especialista em gestão de pessoas e mestre em economia. E aí, coloquei algumas fotinhas aí, só para mostrar para vocês, assim, né, que eu nunca parei de estudar. Então, eu tenho algumas experiências aí na vida que são super relevantes no sentido da gente construir essa carreira de sucesso. Então, alguns congressos, coloquei experiências internacionais, que eu tive duas, que foram muito significativas na minha vida, cursos, né? Então, assim, sempre a gente se mantém atualizado, e isso é fundamental. E aí, na sequência, coloquei a minha trajetória profissional em empresas. Então, assim, eu já atuo há bastante tempo no mercado de trabalho, eu falo brincando, não façam contas nessa hora, né? Mas eu estou há mais de 30 anos já no mercado, e coloquei algumas fotos também relembrando, né, essas etapas da minha vida. Então, eu comecei trabalhando como estagiária na área de gestão de pessoas, e depois trilhei toda a minha carreira nessa área. Até hoje eu atuo com gestão de pessoas, com consultoria organizacional, que eu vou falar para vocês na sequência. E aí, nessa minha trajetória profissional em empresas, eu tive a oportunidade de ser, e ainda sou, líder de equipes, né? Então, aí há mais de 18 anos eu trabalho com liderança de equipes em empresas. E aqui coloquei algumas fotos a respeito dessa minha trajetória, tá bom? Aí tem um outro lado da minha trajetória profissional, que é a consultoria, que é muito interessante também, porque traz uma experiência para a gente bem diversificada, e eu atuo nesse universo também, né? Então, eu desacelerei nas empresas lá em 2006, e acelerei na consultoria, e acelerei também na minha trajetória profissional de docência. Então, eu sou professora de ensino superior, tanto de graduação quanto de pós-graduação, e aí, nessa trajetória, eu tenho mais de 20 anos. Coloquei alguns destaques aí que marcaram a minha carreira, né? Atuei em várias universidades e hoje, muito feliz aqui na PUC Paraná. E aí, até coloquei uma fotinha ali, né? Que eu já andei até de balsa para chegar no trabalho. Então, a gente tem muita história, né? E tudo isso vai fazendo parte da nossa vida, né? Mas, como a gente sabe que a gente não é só trabalho, né, pessoal? Coloquei algumas outras fotos aí também para mostrar um outro lado, né? Eu também dou aula na Slash Education, que é uma startup da PUC, e a gente brinca lá, a gente fala que a gente se apresenta falando os slashes, né? Então, professora, barra consultora, barra gestora de empresas, barra, e tem mais isso aqui que eu estou trazendo para vocês, né? Eu fiz teatro, então a gente tinha um grupo de teatro na empresa, eu fiz essa formação, é muito legal. Eu amo viajar, né? Eu tenho minha família também, que tem uma fotinha aí. Esse é meu afilhado, não tenho filhos, né? Mas ele vive aqui, meu fofucho. Eu coloquei aí fotinhas de coisa de decoração. Eu amo decorar festa, amo decorar casa, amo me decorar. E isso é coisa já
que eu adoro fazer, né? E aí, no cantinho, eu coloquei que eu também gosto de cozinhar, gosto de vinho, isso é uma coisa muito gostosa para a gente fazer. Então, além desse lado profissional, né, eu tenho alguns hobbies, algumas coisas que eu gosto, faço yoga também, aprendendo um pouquinho a meditar, né, pessoal? Principalmente agora na pandemia, que a gente tem que buscar o equilíbrio emocional, isso se torna fundamental na nossa vida, não é mesmo? Então, eu quis falar um pouquinho de mim, tá? E aí eu trago uma frase de Junot Dias para fechar essa apresentação, dizendo assim, ó, mas se esses anos me ensinaram alguma coisa, gente, foi isto. Você nunca pode fugir, jamais. A única saída é para dentro. O que eu quero dizer com isso? Todas as oportunidades que apareceram para mim, eu peguei, né, com as duas mãos e agarrei isso, e foi muito construtivo na minha vida pessoal e na minha carreira. Então, já é interessante a gente começar com uma discussão sobre isso, né? E também para falar por que a professora Adriana está aqui para falar para a gente sobre liderança feminina. Então, é importante isso, né? Vocês saberem um pouquinho dessa minha trajetória. E aí, até na minha reflexão, por que devo falar de liderança feminina? Eu já tenho essa inquietação há algum tempo, e vocês vão descobrir que eu tenho um curso sobre isso, é um curso que dura muito mais do que esse webinar, né? Aqui a gente vai ficar em torno de 1 hora, e no curso eu trabalho 14 horas sobre esse tema, então é um tema muito desafiador. E aí, por que devo falar disso? Há muito tempo eu tenho essa inquietação, e aí algumas reflexões. Eu gostaria de inspirar as mulheres, né? A gente precisa se inspirar umas às outras. Pense aí com você, qual líder mulher te inspira? Qual mulher da sua família te inspira? Qual mulher da sua empresa te inspira? Né? Então, é isso que eu quero trazer para vocês. Eu quero trazer insights para nos inspirar a buscar os nossos caminhos de sucesso, seja ele qual for, tá? A mulher, gente, ela quer tudo e muito. Por isso também que eu trago esse assunto para vocês. A gente quer abraçar o mundo. E aí a gente se torna equilibristas das nossas vidas. A gente equilibra, né? Trabalho, vida pessoal, carreira, algumas que são mães, né? Equilibramos também outros trabalhos, além daquele que a gente faz na empresa, trabalhos em casa e diversas outras coisas, os nossos hobbies, as nossas crenças, enfim. Então, a gente é equilibrista nesses momentos da vida. E aí, o que eu pretendo também com essa discussão com vocês? Ajudar as mulheres a se tornarem protagonistas desse equilibrismo e não seguidoras do equilibrismo dos outros. Então, é nos colocar como protagonistas da nossa história e não deixar que os outros façam a história para a gente, entendem? Então, esse momento aqui é de reflexão, esse momento é para parar para pensar e aprender com o que a gente está trazendo aqui, tá? E aí, gente, ajudar vocês a construir essa jornada de felicidade, seja ela qual for, né? Para algumas mulheres, ser feliz é estar na sua casa, com a sua família, com os seus filhos, o seu marido, ok. Para outras, ser feliz é ser uma influencer digital. Para outras, ser feliz é ter um curso de graduação e atuar na sua área. Para outras, ser feliz é chegar no topo da liderança das empresas e por aí afora. Então, a gente tem muitos sonhos. A gente quer tudo e a gente quer muito. E por isso a gente precisa estar preparada, né? E por fim, né, só finalizando a reflexão, vocês vão entender por quê, né? Ajudar a encontrar inspirações para esse projeto de vida. Geralmente, nesses encontros, webinar, numa live, num curso, você vai ter algum insight, você vai ter alguma inspiração para o seu projeto de vida. Então, aproveita esse momento para você pensar nisso, tá bom? Ali no slide, eu coloquei 3 pontinhos também. Por quê? Porque essa reflexão nunca acaba. A cada dia que eu trabalho com isso, vem uma reflexão. Por que eu preciso falar isso para as mulheres, né? Eu acabei de entrar para o grupo Mulheres do Brasil, que é um grupo nacional gigantesco. O Núcleo Londrina agora foi fundado e eu entrei para esse grupo. E eu já quero inserir mais coisinhas aqui,
os motivos pelos quais eu quero levar esse tema da liderança feminina para todos, né? Para a gente conhecer e melhorar realmente esse nosso universo de participação nesse mercado de trabalho, nas empresas e na nossa felicidade também, tá bom? Então, esses são os motivos de falar sobre liderança feminina, tá? Mas o que me chamou a atenção nesse tema, gente? Por quê, né? O que me levou a trazer esse tema, não só aqui, mas nos cursos que eu ministro, nessa defesa que eu estou fazendo dessa questão do posicionamento da mulher no mercado de trabalho. Olha só que interessante, tá? Eu trouxe aqui, na verdade, é uma pesquisa do Instituto Ethos, é um relatório, tá? Esse foi o último que saiu com esses dados, mas como os dados são muito interessantes, eu resolvi trazer para vocês. Principalmente porque eu estou aqui hoje, né, pela PUC Paraná, falando, na grande maioria, para universitárias, para gente que está começando nesse mercado de trabalho. Veja, a gente tem no Brasil uma distribuição por sexo dentro dos cargos nas organizações, onde a gente observa que o número de mulheres em cargos do topo da pirâmide, ou seja, a gente tem uma pirâmide organizacional, onde lá no topo são os cargos de gestão. A gente observa que as mulheres ocupam pouquíssimo esses lugares, tá? Então, o que a gente vê nessa pesquisa do Instituto Ethos? Que a gente tem um bom número quando se trata de mulheres estagiárias e aprendizes. Legal, chegamos a ter quase 60%. Poxa, tá até mais que equilibrado, né? Temos mais que os homens, então. Aí a gente passa para trainee, esse número cai um pouquinho só, mas a gente ainda fica com 42%. Nos quadros funcionais das empresas como um todo, a gente tem em torno de 35% de mulheres. Na supervisão, 38%, na gerência, 31%. Começa a agravar quando a gente entra no que a gente chama os cargos sêniores de gestão nas empresas. Quando eu passo para um quadro executivo, diretoria, presidência, ou até mesmo um conselho de administração, esse percentual cai muito, de 13%, 11%. Então, esse é um fato que me chamou a atenção, né? Precisamos realmente estudar sobre isso, precisamos nos aprofundar. O que está faltando para que as mulheres ocupem mais espaço nesse mercado? Então, uma reflexão interessante para a gente pensar. E aí eu trago também uma outra pesquisa da Grant Thornton, de 2018, e aqui a pesquisa se chama Woman in Business, quer dizer, a mulher nos negócios, tá? Então, ela foi feita em 2018, e aqui traz o percentual das empresas em todo o mundo, com ao menos, uma mulher na gestão sênior. E a gente consegue observar, que eu trouxe os dados de 2015 a 2018, a gente consegue observar que essa proporção vem aumentando ao longo dos anos, e isso é excelente, tá? Então, a gente tem, dentro dos papéis seniores, que a gente acabou de falar, que lá no Brasil está 11%, 13%, de uma maneira geral no mundo, da pesquisa Women in Business, a gente tem um percentual de 24%. Opa, é sinal que em algum lugar do mundo isso está um pouquinho melhor, né? Então, esses indicadores vão formando na gente essa concepção onde a gente se encaixa nesse processo e nesses percentuais, né? Trouxe uns dados também da América Latina, da mesma pesquisa, onde aponta, né, que dentro das empresas aqui que responderam esse questionário dessa pesquisa, as funções seniores são em torno de 30%. E a gente observa na pesquisa que aqui são empresas consideradas as melhores empresas para trabalhar e que já têm políticas de inserção da mulher nos cargos de gestão sênior, ok? Na América Latina, o país que está melhor nesse contexto é o México, né? Tem uma tendência de melhora aí, e que 75% das empresas lá têm mulheres nessa gestão sênior. Legal? E aí, Brasil e Argentina também está apontado aqui, e a gente tem melhorias nessas métricas ao longo dos anos, de 2015 para cá, quando começou a ser medido,
melhorou bastante, e isso é significativo. Então, isso é muito legal. Ainda nessa reflexão, olha só que interessante, em 2020, o percentual de mulheres nos conselhos de administração nas empresas brasileiras foi de 11,5%. Esse já bate com aquele dado do Instituto Ethos, né? Esses dados são do IBGC, que é o Instituto de Governança Corporativa, Instituto Brasileiro de Governança Corporativa, então indica 11,5%, essa participação pequena das mulheres no topo das organizações. Em contrapartida, mulherada, tem uma coisa que a gente tem que se ligar bastante. Olha que interessante isso aqui. Tem estudos que comprovam que as empresas que têm mulheres no comando, elas são mais lucrativas do que empresas que não têm mulheres no comando. Vocês sabiam disso? Quase ninguém sabe, e é isso que as empresas começaram a descobrir. E a gente traz dados científicos para mostrar isso, tá? A Ernst Young, que é uma consultoria muito conceituada, né? Ela pesquisou entre 21 mil empresas de capital aberto, em 91 países do mundo, e descobriu que levar mais mulheres à diretoria aumenta a lucratividade da empresa. Então, essa pesquisa constatou que quando a gente tem 30% de mulheres na liderança, no topo da pirâmide, tá? Quando a gente tem em torno de 30% de liderança feminina, a empresa que tem esses 30% de líderes mulheres podem adicionar até 6% à sua margem líquida, em comparação com um negócio similar que não tem mulheres no comando. Isso é super importante, isso é muito legal, né? E isso está comprovado, é uma pesquisa. Então, observem bastante isso. Então, ao mesmo tempo que a gente fala que nós temos poucas mulheres no comando, tá? Vem uma consultoria famosa e diz assim, opa, olha só, se você tiver mais mulheres no comando, sua empresa pode ser mais lucrativa. E fica aqui comigo que daqui a pouco a gente vai descobrir por quê. Por que que as empresas que têm mais mulheres no comando tendem a ser mais lucrativas? Por que será? Já já a gente vai ver. Ainda, seguindo essa linha, a gente tem outra pesquisa da McKinsey, que também é muito top. Então, em 2019, a McKinsey também publicou uma pesquisa, essa é para a América Latina, tá bom? Comparou gênero e dados financeiros e mostrou que as companhias que possuem pelo menos uma mulher em seu time de executivos é mais lucrativa. Então, vejam, meninas, isso é muito importante, tá? Ao mesmo tempo que temos poucas mulheres no topo, nós também temos comprovações de que ter mulheres na liderança leva as empresas a serem mais lucrativas. Então, uma reflexão muito interessante, muito importante, tá? E quando a gente olha tudo isso, aí vem uma pergunta inquietante. Olha só, com esses resultados que a gente está observando, que as mulheres no comando levam a maior lucratividade, por que então que nós não estamos envolvendo e empregando plenamente essas mulheres líderes exemplares? Fica aí a pergunta para os empresários, fica aí a pergunta, né, para a gente refletir sobre isso, para a gente pensar na própria empresa, tá? Mas a gente tem também algumas respostas que a gente observa ao longo do tempo, né? A gente tem um dilema cultural gigantesco com relação ao posicionamento da mulher no mercado de trabalho. Houve um tempo, né, não muito distante, que as mulheres optavam, quando elas tinham filho, optavam por ficar em casa, optavam por não trabalhar. Nós temos também, um pouco mais antigamente, mulheres que nem estavam no mercado de trabalho. Então, isso é uma construção, né? São aspectos culturais aí que vêm de longa data. E eu tenho lido muito sobre o tema, né? Tem um livro que se chama Mulheres Equilibristas, e a autora está até aqui comigo, ó, Garotas Equilibristas, tá? De Cecília Russo Troiano. É muito interessante, ela fez uma pesquisa com universitárias, e lá nessa pesquisa, quando ela conversou com as mulheres, né, o que as mulheres verbalizaram foi assim:
precisamos trabalhar mais do que os homens para provar nossa competência. Outras coisas que as mulheres falaram, né? Sentimos a pressão constante para nunca cometer erros e para provar continuamente o nosso valor para a organização. Então, esse contexto, esse dilema cultural, ele ainda persiste e estamos tentando quebrar essa barreira com esse posicionamento nosso de mercado, né? Então, mesmo as mulheres que estão no topo da pirâmide, no topo da carreira, elas ainda têm essa sensação, né? Se sentem ameaçadas aí por discriminação ou não escondem também uma certa paranoia. Aí eu não posso baixar a guarda, eu não posso descansar, porque senão eu vou ser dispensada, eu vou ser demitida, né? É lógico que isso muda de empresa para empresa. Já existem, né, no mundo, no Brasil também, empresas que estão valorizando muito esse papel da mulher na liderança. Mas é interessante porque a gente tem, sim, esse dilema cultural e isso que está vindo ao longo do tempo. E aqui não se trata nem de uma luta de sexos, né? Isso aqui trata-se mesmo da construção da sociedade, como isso veio acontecendo ao longo do tempo. E a mulher, a cada momento, conquistando mais os espaços de trabalho. Ok? Então, esse dilema existe e a gente precisa ficar de olho. Por quê? Está acontecendo uma transformação. Atenção, tá? Está acontecendo um movimento, ok? Um movimento de mudança. No entanto, não vai existir a transformação sem a consciência e sem oportunidades. O que eu quero dizer com isso? A consciência é vocês aqui comigo, conversando sobre esse assunto, e depois a gente interagir nas redes sociais, ou por e-mail, seja lá por onde for, para conversar a respeito disso. E a gente trabalhar esse contexto, trabalhar esse ponto. A transformação com consciência é quando você sabe o que está acontecendo e você vai agir para melhorar esse panorama, né? Porque é importante melhorar isso. Então, a transformação com consciência é saber o que está acontecendo. E também precisamos de oportunidades, que é tentar construir essa igualdade nos espaços corporativos, né? Então, essa construção da igualdade, ela ganha força a partir do bom exemplo de profissionais que estão no topo das tomadas de decisão dentro das empresas. Nós estamos vendo no Brasil um movimento muito forte relacionado a isso, com líderes que são exemplos, né? Exemplos de eficácia, exemplo de resultado, exemplo de ser uma boa influenciadora, isso é importante, né? Então, nós temos super líderes. Nós temos as empresas de tecnologia no Brasil, que têm excelentes líderes, nós temos empresas do varejo, nós temos indústrias, então nós temos N empresas, né? Na PUC mesmo, tanto de líder mulher que a gente tem, é impressionante. Então, é quando a cultura da organização permite isso, ela apoia e ela suporta essa diversidade como algo cultural, que já está arraigado nos seus valores, o que é fundamental. Então, nesse cenário que a gente está comentando, dessas líderes que são exemplos, e eu me coloco nesse papel, porque foi até um motivo pelo qual eu criei o meu curso. Quando eu saí do meu último trabalho de liderança, eu ouvi muito de muitas mulheres. Olha, Adriana, você é um exemplo para mim. Ouço isso das minhas alunas, que são umas queridas, né? Que elas compartilham muito comigo, me fazem aprender muito, e elas falam, prof, você é um exemplo para mim. Então, isso é muito legal. Então, nesse cenário, a gente tem mulheres, como eu, como outras famosas líderes que tem por aí, que têm lutado por uma maior diversidade em cargos, não só de alto escalão, mas cargos que a gente fala significativos, né? E que têm sido inspiradoras aí na gestão dos negócios, como a gente viu nas próprias pesquisas. Então, essa transformação, ela está acontecendo. As empresas que não se atentarem a essa transformação também vão ficar de fora aí de um ganho de mercado e um crescimento, porque é super importante a diversidade. Não só a questão de igualdade de gêneros, né, o sexo, digamos assim,
mas toda a diversidade que a gente tem no mercado, né, do tipo de pessoas, as personalidades, o que a gente pode trazer para dentro da empresa, as diferentes gerações, tudo isso é fundamental. É que como a gente está na Semana da Mulher, estamos falando de mulher, né, que é tudo de bom. E aí, dentro dessa transformação, eu trouxe alguns exemplos, tá? Como país, olha, gente, pasmem, a Índia, ela já determina que empresas de capital aberto devem ter pelo menos uma mulher na diretoria. E com isso, eles aumentam aquele percentual de mulheres no topo, tá? As empresas também com melhores práticas em gestão de pessoas, governança e sustentabilidade, já estão se dando conta de que o caminho é aumentar realmente o número de mulheres na liderança. E aumentar voluntariamente. Não precisamos de cotas, precisamos aumentar a participação das mulheres porque são competentes, certo? Então, isso é fundamental. Outros bons exemplos, 2020, famoso ano que começou a pandemia, temos um fato histórico, pela primeira vez, as empresas integrantes do índice S&P 500, que reúne os principais ativos das bolsas americanas, é obrigatório agora também ter pelo menos uma mulher em seus conselhos. Então, estamos aumentando aquele número do topo de pirâmide. O que acontece quando a gente aumenta no topo de pirâmide? A gente vai criando oportunidades em todos os outros níveis. Então, é isso que a gente precisa ficar atento, né? 11%, 15%, 20%, até 30%, ainda é baixo, né? A gente tem 70% do outro lado. Será que não dá para equilibrar mais? É baixo ainda, mas já é um sinal claro que a gente está tendo olhares para isso. As empresas estão enxergando essa oportunidade e essa possibilidade. E o último destaque que eu quero dar nesse bloco é sobre o Warren Equals, que é uma métrica também de mercado, né, de empresas com ações na bolsa, e aqui a gente tem iniciativas de empresas, eu coloquei aqui as iniciativas Coca-Cola, Natura e o Magalu, né, que é para buscar essa igualdade de gênero dentro das empresas. Então, tem várias ações, né? A empresa passa desde cuidar dessa liderança feminina, buscar talentos e colocar as mulheres na posição de liderança, até ter uma cultura inclusiva, que é olhar essas políticas de RH, olhar para os benefícios de forma diferenciada para a mulher, o que é muito interessante, né? A gente precisa, às vezes, de um benefício diferente do que aquele que é o padrão da empresa. Essas empresas já fazem isso. Também a questão salarial, o salário igual, né, e paridade salarial de gênero. Aqui o que a gente quer dizer, poxa, eu faço a mesma coisa do que um homem, por que eu preciso ganhar diferente? Né? Preciso não, por que eu tenho que ganhar diferente? Nós precisamos ter essa paridade, essa igualdade, né, para que isso esteja equilibrado. É óbvio que existem algumas empresas que têm diferenças por desempenho, nós não estamos falando disso, nós estamos falando quando a gente tem um padrão salarial, né, e o da mulher é mais baixo que o do homem. Então, a gente precisa rever isso e a gente precisa buscar esse equilíbrio. Também nessas empresas existem políticas escritas de assédio sexual, né, que é importante também ter. E ainda uma marca para a mulher, vocês devem estar acompanhando, né, produtos, as propagandas. Aqui eu só deixo uma observação, a empresa tem que ter muito cuidado também para não exagerar e não forçar a barra, né? Porque a gente sabe quando é uma coisa espontânea e quando é algo meramente mercadológico. Então, cabe a cada uma de nós aí fazer essa análise e realmente ter esse senso crítico para a gente conseguir avaliar qual empresa realmente vai entregar essa equidade, né? Que é tão importante. Então, vamos só lembrar um pouquinho, olha, a gente refletiu, então, a respeito de alguns indicadores sobre mulheres no comando, depois a gente viu as pesquisas falando que ter mulher no comando é muito bom, e a gente viu também que existe uma questão cultural, porque das mulheres não estarem no comando, e que já está havendo uma transformação dentro das empresas, querendo trazer as mulheres para dentro, realmente trazer mulheres, promover mulheres e colocar mulheres no topo.
tá bom? Então, só fiz um overview para a gente fechar esse bloco falando o seguinte, meninas, fiquem atentas, tá? É uma tendência. Nos próximos anos vai acontecer esse aumento da busca por mulheres no mercado de trabalho, da busca por mulheres na liderança, tá? Então, quando a gente fala dessas empresas com política de responsabilidade social, inclusão de gênero, né? Aquelas mulheres que estiverem realmente preparadas irão liderar. Por quê? Porque a gente tem as habilidades requeridas para a liderança, principalmente determinação, comunicação, inteligência emocional e empatia. E aqui eu chamo atenção, eu falo, mulherada, se preparem, né? Quem gosta de salto, sobe no salto e já fica prontinha ali. Mas não é só subir no salto, tá? A gente tem que realmente se preparar. Lembra que eu falei lá no início para vocês que eu nunca parei de estudar, nunca parei de aprender, nunca parei de aceitar os desafios, e é por aí que a gente vai. As empresas não querem pessoas que estão paradas no tempo, ok? Então, por isso que a gente vai passar para o próximo bloco aí, para a gente falar de tudo isso, tá bom? E fechando com uma frase de Abe Hoffman, a única forma de apoiar uma revolução é fazer a sua própria. Quer dizer, se eu quero aproveitar essa oportunidade, eu tenho que estar preparada para isso. Então, bora lá, né? Se essa é a sua intenção, por isso que o tema desse webinar é trazer insights para vocês se prepararem para ser Girl Boss. Que esse aqui é um outro livro bem legal, que eu vou deixar indicado para vocês também, tá? Aqui é com a Sofia Amoruso, ela criou uma startup, ficou milionária. Só que todo mundo só fala da história dela depois que ela ficou milionária. E aqui ela escreve toda a história dela, desde quando ela era estudante. Então, é um livro super bacana, super interessante, tá bom? Então, isso é protagonismo. Isso é fazer a sua própria revolução. É o ser protagonista da minha história. Eu pego as rédeas e eu vou conduzir o que eu quero fazer, tá? E não os outros. A gente precisa pensar nisso, hein, meninas? E aí, gente, dentro de todo esse trabalho que eu faço, né, eu criei aí o que a gente chama os pilares da liderança feminina, tá? Nesses pilares, a gente trabalha o que realmente a gente precisa para desenvolver esse lado da liderança feminina, que eu vou resumir aqui, como eu já falei que a gente só tem 1 hora, né, eu tenho que, enxugar as coisas, tá? E esses pilares são os seguintes: autoconhecimento, tá? Skills da líder e vivência. 3 pilares. Autoconhecimento, a gente trabalha se conhecer, tá? E aí, vida pessoal, vida profissional e alguns alinhamentos de expectativa, né? A gente vai lançar esse curso pela PUC, então no curso a gente tem tempo de trabalhar tudo isso. Aqui não tem, eu só vou falar os insights para vocês que já dá para vocês usarem no dia a dia, tá bom? Autoconhecimento, então, se conhecer. Skills da líder, a gente tem algumas competências que são fundamentais na liderança, já vamos falar, tá? E a vivência é o algo mais. Então, eu vou me conhecer, vou me capacitar e me relacionar. É bem isso, presta atenção. Autoconhecimento. Aqui é a capacidade que a gente tem de nos conhecer. Então, conhecer a si mesma. Quando eu me conheço, eu conheço os meus pontos fortes. E conheço também o que a gente chama de sabotadores, aquilo que eu mesma vou me dar uma rasteira. Já pensou nisso? Aí fala assim, não, nunca fiz isso. Fez. Eu faço, todo mundo faz. E a gente tem que ficar atento. Identificar os seus sabotadores é super importante. Aquilo que te segura, aquilo que não deixa você ir para frente. Identificando os sabotadores, você também pode maximizar os seus pontos fortes. Então, a gente começa a enxergar as oportunidades e a gente começa a minimizar os problemas. É o famoso pegar o limão e fazer uma limonada, sabe? Em vez de eu ficar lá com síndrome de Wall-E, ó dia, ó vida, eu vou realmente ser protagonista da minha história. Então, o processo no qual a mulher se conhece, ela se auto-influencia e ela vai estabelecer suas metas pessoais rumo ao sucesso, seja lá o que for sucesso para você, mas é o seu sucesso, a sua alegria, a sua felicidade. Então, o autoconhecimento ajuda a gente a quê?
a ser protagonista da nossa própria história. Lembra que eu falei? A gente é equilibrista, mas a gente tem que ser equilibrista sendo protagonista. Isso é fundamental, tá bom? As skills, gente, é muito importante a gente ter uma comunicação poderosa, que é uma comunicação que a gente atinge o nosso interlocutor, né? Tanto com a nossa fala, quanto com a nossa, né, o nosso físico, que a gente fala, o corpo fala, né? O nosso corpo, a nossa fala, a nossa vestimenta, isso é a nossa marca pessoal, tá bom? Então, a gente precisa trabalhar com isso. O próprio, a gente brinca falando do dress code, né? O código de vestimenta também é importante. Então, no curso, a gente trabalha bastante isso. Aí, dentro das skills, a gente trabalha as competências de gestão, delegação, gestão humanizada e foco em resultados. Se vocês pegarem para ler sobre esses temas, vocês já estarão aprendendo as competências mais requeridas da líder feminina. E na sequência, eu vou mostrar para vocês, fechando o nosso encontro, a gente vai falar da onde saiu isso, tá? E a última skill, a última competência é a nossa perspectiva estratégica. É a mulher ter a visão sistêmica, olhar o todo, olhar a empresa estrategicamente em busca de resultados. Super importante, tá? Então, lembrando, primeiro pilar, autoconhecimento. Segundo pilar, reforçar essas skills que são muito importantes para a líder mulher. Terceiro pilar é a vivência. É você buscar orientação ou uma mentoria. Existem N hoje, mulheres fazendo esse trabalho como que eu faço, né? Você pode também buscar cursos gratuitos, cursos pagos. Você tem formas e formas de aprender. Segundo item, fortalecimento das redes de contato. Existem vários grupos que você pode entrar para fortalecer o seu contato. Caso você seja uma empreendedora, caso você seja uma pessoa que está querendo entrar numa empresa, caso você queira um estágio, tudo isso você consegue fortalecer por meio das redes, né? O networking, rede de contato. Hoje, nas redes sociais, a gente consegue muito. Como eu dei o exemplo para vocês de Mulheres do Brasil, é um exemplo desse tipo de rede de contato só para mulheres. Então, ali você consegue fazer esse networking. E isso gera o suporte coletivo, ou seja, né? Se eu tenho uma mulher para indicar para uma vaga, por que não indicar? E a gente vai se fortalecendo coletivamente. Indicar as mulheres, ajudar as mulheres, fazer mentoria, trocar ideias, e aí vem as outras, trocas de experiência e troca de informações. Então, tudo isso é vivência. Vejam, você se conhece, fortalece as suas competências que você precisa fortalecer e traz mais experiência por meio da vivência. E aí você se torna imbatível como gestora, como profissional, como mulher, né, para você ter uma vida de sucesso, uma vida feliz, né? Isso que é importante para a gente também, a gente atingir aquilo que a gente quer da nossa vida. E aí uma frase, Dr. Seuss, por que se adaptar quando você nasceu para se destacar? Ah, Adriana, mas estou bem assim do jeito que eu estou. Legal, fica aí, não tem problema, tá? Mas, por exemplo, né? A gente pode só ir na musiquinha do Zeca Pagodinho, né? Deixa a vida me levar, a vida leva eu. Ou a gente pode se destacar, falar assim, eu quero ser alguém diferente, tá? Mas que seja alguém diferente para o bem, tá, pessoal? Porque vocês sabem melhor do que eu, o mundo hoje tem tanta coisa também que não presta, então busca uma linha, busca uma coisa bem bacana e busca seu destaque, né? Se adaptar é bom, mas se destacar é melhor ainda, tá? Se adaptar é bom no contexto também que a gente está vivendo agora da pandemia, né? A gente precisa se adaptar também, né? Mas se destacar é muito legal, se destacar na sua profissão. E uma outra coisa, eu posso me destacar como estudante, eu posso me destacar como uma líder de turma, eu posso me destacar, por exemplo, como uma pessoa dentro da universidade que desenvolve projetos voluntários, como a gente tem na PUC. Enfim, aqui vocês têm um universo para se destacar, né? E daqui extrapolar para o mercado de trabalho. Aqui em Londrina, empresa júnior, a aceleradora de negócios, a gente tem tanta coisa, projeto comunitário, então tudo isso pode englobar a tua vida e realmente fazer a diferença, no item vivência principalmente.
né? Então, vejam que vocês têm um caminho bem bacana e bem aberto aí que vocês podem explorar, tá bom? Fechando, a gente já está indo para a reta final aqui da nossa fala, tá bom? Passa super rápido, né? Por isso que eu falo que depois a gente tem que interagir mais, mas eu queria, para fechar, trazer a base científica, né? Da onde eu tirei que essas competências são importantes, né? Da minha cabeça? Não, a gente tem uma base científica a respeito disso. Então, a gente tem 2 professores que publicaram um estudo na revista Harvard Business Review, tá? Foi lá em 2012, eles pesquisaram mais de 7 mil líderes, explorando quais de 16 competências avaliadas, em quais as mulheres teriam destaque. Meninas, dá uma olhada nesse dado que eu coloquei aí. De 16 competências de liderança, em 12, as mulheres são melhores, tá? Em 12 delas. Então, as mulheres se encaixam como uma liderança excepcional. E aí eu volto lá naquela pergunta que eu fiz no início. Se a gente é liderança excepcional, por que não estão nos colocando na liderança, né? Então, é esse caminho que a gente tem que trilhar, esse espaço a gente tem que abrir, buscando mais conhecimento. Porque não é só por ser mulher que eu vou chegar no topo. Eu tenho que ser mulher e eu tenho que ser competente. É óbvio, as empresas querem isso da gente, né? Dentro do contexto de trabalho, a gente está falando. Os 2 gaps das mulheres, eu coloquei lá nas competências que a gente precisa estudar. Competência de gestão e perspectiva estratégica. Esses 2 são o que a gente não ganhou dos homens, tá? E a gente tem os principais, né? Que a gente teve pior pontuação, foram esses 2 que a gente coloca lá. E aqui eu só trouxe para ilustrar, né, todas as competências avaliadas pelos professores dentro dessas 7 mil pesquisas que fizeram, desde integridade, resolução de problemas, foco em resultados, tomada de iniciativa, inovação, alcance de meta, melhoria contínua, construção de relacionamentos. Então, todas essas competências foram avaliadas, tá bom? E aqui eu vou dar destaque nas 7 competências que as mulheres estouraram a boca do balão. E aí, eu queria que você avaliasse se você é assim, né? Eu tenho certeza que sim. Mulheres desempenham melhor as competências de liderança porque esses índices de desempenho das mulheres, os índices gerenciais, né? Elas conseguem trabalhar melhor com tarefas e negociam melhor do que os homens. Olha só isso, tá? A gente também, a segunda aí, a gente é mais hábil para motivar os outros. Inspirar e motivar as pessoas é uma característica também que foi identificada nas mulheres, né? Que a gente é naturalmente motivadora. Então, isso é bem interessante. Mulheres também são boas para colaborar com outras pessoas. Então, por um instinto natural, né? A gente exerce aí vários papéis simultâneos e a gente colabora. A resiliência também apareceu, porque a mulher lida melhor com as adversidades. E o 5º item é as mulheres são mais éticas. Quando comparadas, né, aos homens, de maneira geral, as mulheres dessa pesquisa apresentaram resultados superiores. Então, é um destaque para nós. E os 2 últimos, mulheres desenvolvem os outros mais naturalmente, pelo próprio, né, intuição, maternidade, a percepção, a gente é ótima coach e treinadora, e a gente facilita o desenvolvimento das pessoas. A última, a gente tem um forte foco no autodesenvolvimento, a gente não se fecha para o aprendizado, e isso é muito interessante. Então, vejam, essas 7 competências em destaque é o que a gente já apresenta mais ou menos naturalmente. O que a gente precisa é trabalhar mais aqueles 2 gaps, né? Que é a questão da gestão dos negócios, e a gente precisa trabalhar também esse nosso alinhamento estratégico, ou seja, a visão estratégica dentro das organizações. Legal? Muita informação, não é mesmo? Bom, gente, com tudo isso, né? Estudar mais, buscar essas redes de contato, aprender sobre as competências, buscar o autodesenvolvimento, faz o curso, se você puder, de liderança feminina, não precisa ser o meu, tem vários outros aí no mercado, mas faça, tá?
Por quê? Onde a gente vai chegar com isso, se a gente fizer tudo isso, tá? A gente consegue aumentar a nossa autoconfiança, a gente consegue melhorar as habilidades para a solução de problemas complexos, e isso é um exemplo pessoal, tá? Eu já fiz tudo isso que eu estou propondo no curso, e isso melhora nosso desempenho. Imediato gerenciamento do estado emocional, a gente consegue se equilibrar melhor, logo a gente reduz os níveis de estresse, tá? E a gente se prepara para lidar com ocorrências desafiadoras lá no ambiente de trabalho. Com tudo isso, gente, uma consequente melhoria nos resultados e no desempenho. Ou seja, né, não tem como, fazendo tudo isso, a gente não melhorar também o desempenho. Então, são resultados muito significativos na nossa vida, tanto pessoal quanto na nossa vida profissional. Isso é fundamental. Fechando, minhas lindas, meus amores, foi muito bom estar aqui com vocês esses momentos, tá? E aí eu quero fechar com essa frase aqui, ó. Quem não acredita em mágica, nunca irá encontrá-la. O que eu quero dizer com isso? A gente precisa acreditar nas coisas, né? E se colocar, se jogar, ser protagonista. Então, quem não acredita na mágica, a gente não vai encontrar. Se eu não acredito no que está sendo dito, eu não vou melhorar a minha performance. Então, desde que eu acredite, que eu corra atrás, eu vou conseguir realmente melhorar a minha performance, a minha vida e a minha posição. E saiba de uma coisa, vocês podem tudo. Tudo que a gente quiser, a gente pode. Isso é certo. Um beijo para todos. Foi muito bom estar por aqui. E aí eu deixo de novo as minhas redes e o e-mail para vocês interagirem comigo sobre esse tema, tá bom? Até mais. Feliz Dia da Mulher, feliz Semana da Mulher, feliz Mundo da Mulher. Tchau, tchau.